noite. A Rede Globo e suas afiliadas em todo o Brasil começam a partir de agora os debates com os candidatos a prefeito. É um momento importante para a democracia no país e uma oportunidade de conhecer mais as propostas de quem pretende administrar o seu município nos próximos 4 anos. Aqui em Salvador estão presentes os candidatos Márcio Marinho, do PRB, Pelegrino, do PT, Hamilton Assis, do PSOL, Mário Kertes, do PMDB, ACM Neto, do DEM, e da Luz, do PRTB. A posição dos candidatos no estúdio foi decidida por sorteio. Participam do debate os 6 candidatos dos partidos que tinham representação no Congresso Nacional na época das convenções. Os candidatos aqui presentes sabem que o eleitor de Salvador não tolera o baixo nível, nem acusações grosseiras ou levianas, e por isso eu tenho certeza que este será um debate de ideias e propostas para a capital baiana. Vamos então às regras do debate. Os candidatos farão perguntas entre si em 4 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas vão ser determinados por sorteios. No segundo e no quarto blocos, temas livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Haverá um quinto bloco para as considerações finais. Quando o bloco for de tema determinado, no começo de cada bloco será sorteado primeiro o tema e depois o nome do primeiro candidato que vai fazer a pergunta. O candidato sorteado terá 30 segundos para escolher quem vai responder e para fazer a sua pergunta. O escolhido terá 1 minuto e 15 segundos para a resposta. Quem perguntou terá 45 segundos para comentar a resposta, será a réplica. Quem respondeu terá 30 segundos para um último comentário, a tréplica. A segunda pergunta será feita pelo candidato que respondeu a primeira, e assim por diante. O candidato terá sempre que perguntar a um adversário que ainda não tenha falado no bloco. O último a perguntar necessariamente fará a pergunta a quem abriu o bloco. O mecanismo foi criado pelo matemático Oswald de Souza para que todos perguntem e respondam uma vez por bloco. O candidato que abre o bloco não participará do sorteio para escolher o candidato que abre o bloco seguinte. Assim, cada bloco será aberto por um candidato diferente. Não vão ser permitidas ofensas pessoais nem acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar um partido ou administração de forma ofensiva ao qual o adversário esteja ligado, direta ou indiretamente, pode ser pedido o direito de resposta. O pedido será analisado por mim com a ajuda de nossa equipe de produção. O direito de resposta poderá ser concedido na hora, se não houver dúvida, ou mais tarde, logo que a decisão seja tomada. Enquanto a decisão não vem, o candidato deverá esperar em silêncio. O candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa e deverá se ater à ofensa recebida. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que manuscrito. O candidato que falar fora de hora será alertado. Se insistir, aí eu posso chamar os intervalos comerciais até que a ordem se restabeleça, mas eu tenho a convicção de que isso não vai acontecer na noite de hoje. Então nós vamos começar o debate. Em primeiro lugar, vai haver um sorteio do tema, né? E em seguida o nome do candidato que vai fazer a primeira pergunta. Esse é o primeiro bloco do debate em que o tema será determinado por sorteio. Eu vou sortear aqui. Vejamos, ordem urbana. Esse é o tema. Agora, o nome do candidato que vai fazer pergunta sobre esse tema. Mário Kertes, que pode escolher agora a quem vai perguntar. Eu quero escolher o candidato Nelson Pelegrino. Nelson,
Em termos de ordem urbana, Salvador está vivendo agora o maior caos que a gente já viu nos últimos anos. E por outro lado, a gente vê também que a insegurança aqui na cidade é extremamente grande e perturbadora da ordem, perturbadora também do próprio desenvolvimento econômico, portanto, dos empregos. O que é que você pretende fazer a respeito disso? Boa noite, Mário. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aos demais candidatos. É um prazer estar aqui. Primeiro, Mário, a sensação que nós temos hoje é que essa cidade não tem prefeito. A cidade está com sua autoestima lá embaixo. Ela não tem um projeto estratégico há muitos anos. Ela não tem planos e programas nas secretarias. Não tem meta, não tem gestão. Como não há prefeito, não há meta, não há gestão, não há programa, não há governabilidade, essa é a sensação que nós temos na cidade, que nós estamos sem prefeito. Portanto, vou logo nos primeiros dias da minha administração restabelecer a ordem pública e a segurança jurídica. Vou fazer um conjunto de intervenções para tapar os buracos, começar a recapear, limpar a cidade, trocar os pontos de iluminação pública. E logo nos primeiros dias da minha administração, vou iniciar um processo de revisão de todos os instrumentos normativos, o PDDU, a LOAS, o Código Ambiental que será feito, o Código de Posturas, para que a gente possa ter um clima de segurança jurídica na cidade. A gente possa preparar a cidade para o novo desenvolvimento que ela vai, inclusive, experimentar, gerando emprego, gerando renda e podendo fazer as intervenções para que a cidade seja ordenada. E a gente tem a sensação que nós temos governo em Salvador. Mário Kertz, a réplica, 45 segundos. O interessante é o seguinte, você na primeira eleição de João Henrique apoiou ele no segundo turno. Neto apoiou na reeleição dele. O que significa o seguinte, para evitar a divisão, ou para marcar, aliás, a divisão que existe terrível entre democratas e o PT, vocês acabaram tendo que apoiar um candidato absolutamente incompetente por falta de oportunidade, por falta de opção, porque vocês acreditam nesta divisão, que essa divisão tem que existir aqui em Salvador. Eu não acho que isso tem que existir, não. Eu acho, inclusive, minha candidatura está colocada para isso, exatamente porque eu tenho condições de unir a cidade. E aí, Nelson? Bom, aí nós demos uma contribuição importante no primeiro governo dele. Teve avanço na saúde, com o SAMU, com ampliação do programa de saúde da família, com mais novos céus. Podíamos fazer mais na saúde. Não fizemos porque o prefeito não tinha prioridade. Por isso saímos da administração. Mas em 2008, lançamos a candidatura de Pinheiro porque discordávamos disso. Fomos derrotados porque o candidato do PNDB foi apoiado pelo candidato do DEM, ACM Neto, e eles elegeram João Henrique. Mas não tive cargo nesse governo e fui contra os 4 anos da atual administração. Muito bem, agora o senhor que respondeu, faz a pergunta, o senhor formula a pergunta e escolhe a quem perguntar. Eu faço a pergunta a Mário. Um momentinho que precisamos primeiro tirar o tema. Pois é. Desculpa. Segurança Pública. Segurança Pública. Mário, os municípios têm cada vez mais ganham uma importância na segurança pública. Um momentinho, o senhor não pode perguntar para quem já falou. A regra não permite? Perguntar para quem ainda não falou. Eu escolho o candidato Marinho. Marinho, cada vez mais os municípios têm ganho uma importância na segurança pública. Na área social, nas guardas municipais, no vídeo monitoramento, apoiando programas voltados para a juventude, para a geração de emprego e renda, para a infraestrutura. Na sua opinião, como é que o prefeito de Salvador, o próximo prefeito, ele pode trabalhar em conjunto com o governo do estado e com o governo federal para melhorar a segurança pública em nossa cidade? Boa noite, Nelson. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui. Falar de segurança pública numa cidade onde por mês morrem 240 pessoas tem que ser um tema de muita responsabilidade. Nós queremos sim fazer com que a guarda municipal aumente o efetivo e também seja armada e levada também para os bairros que também a violência está crescendo a cada dia. Queremos colocar olho vivo, a câmera, naqueles lugares aonde a violência tem crescido. Queremos sim fazer com que a segurança e a iluminação pública seja levado também para esses locais. A prefeitura tem que assumir essa responsabilidade e a segurança, porque hoje quem morre, Nelson, é o pobre, o negro da periferia.
Na minha administração, eu vou levar segurança para esses bairros. E não só isso, segurança também é quando a gente coloca o saneamento básico na porta das pessoas. Segurança também é quando a gente coloca a encosta para que no tempo de chuva não venha cair o barranco na casa das pessoas. Na minha administração, eu vou assumir, sim, essa responsabilidade, porque a segurança é responsabilidade do prefeito, porque acontece no quintal da prefeitura. Esse é um compromisso que nós vamos assumir com essa cidade a partir do ano que vem. Réplica, Peregrino. Eu, prefeito de Salvador, todo mês vou reunir com o secretário de Segurança Pública, com o comandante-geral e com o delegado-geral para discutir a segurança no meu município. Vou ampliar a Guarda Municipal em mais 2.000 homens, vou armar a Guarda Municipal, ela vai fazer parte do esquema de segurança pública do município e eu farei um conjunto de ações sociais, voltadas a pessoas que estão dependentes de drogas, na área social, vamos cuidar das nossas crianças, dos adolescentes, vamos fazer um conjunto de políticas sociais, vídeo monitoramento, para que a gente possa ampliar a percepção na cidade. E nós vamos trabalhar em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada, que vai se reunir também, periodicamente, para discutir as ações de segurança pública. O que o Estado tem que fazer, o que a União tem que fazer e o que o município tem que fazer. Nós vamos trabalhar integrado para melhorar a segurança pública em Salvador. Nós vamos levar a base fixa e móvel também para esses lugares que eu falei, aonde a violência é crescente a cada dia. É um absurdo esse prefeito atual não assumir essa responsabilidade. Quem morre são pobres e os negros da periferia, que por conta da ineficiência da prefeitura com os programas sociais, acabam ficando ociosos e cooptados para o crime organizado. Nós estaremos assumindo sim, até porque sou negro, sei da responsabilidade que um prefeito tem que ter com essa população que vive à margem dessa administração falida. Marinho, você tem agora 30 segundos para fazer a pergunta. Eu vou escolher o tema, vou por sorteio. E o tema será emprego. Eu vou escolher o ACM Neto. ACM Neto, a nossa cidade do Salvador é uma cidade onde o desemprego a cada dia cresce. A gente vê muitas pessoas até morando debaixo de viadutos, desempregadas, passando fome, e o pobre e o negro também. Na sua administração, qual medida que você vai tomar para gerar emprego e renda nessa cidade tão problemática? Boa noite, Marinho. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você que nos assiste nesse momento. A pergunta é muito oportuna, Marinho, até porque nos últimos 6 anos, a Bahia perdeu o protagonismo do crescimento econômico do Norte e Nordeste brasileiro. Nós sempre fomos a mola mestra da região. A Bahia hoje, infelizmente, perdeu a sua importância. Veja que no ano passado, Pernambuco cresceu 2 vezes mais do que a Bahia. E qual é a consequência disso? O desemprego. Aonde é que afeta principalmente o desemprego? Em Salvador e na região metropolitana. Você que está desempregado hoje, você sabe que não vem sendo feito absolutamente nada pelos nossos governantes para resolver o seu problema. O meu compromisso é de dinamizar a economia de Salvador, de investir no setor de serviços, de ter no turismo um instrumento importante para a geração de emprego e, sobretudo, de trabalhar nos bairros. Porque a gente sabe que nos bairros de Salvador o comércio é muito forte. Eu quero estimular o comércio local, porque eu quero que a pessoa, por exemplo, que mora no subúrbio, ela possa trabalhar no subúrbio. Ela não precisa sair do subúrbio para vir para o centro da cidade para poder trabalhar. Então eu quero fazer isso em toda a cidade, gerando emprego e diminuindo as desigualdades sociais de Salvador. A cidade do Salvador é uma cidade de comércio e serviço e que foi abandonada. Para estimular isso, é importante sim, a gente trazer o turista para a cidade. E como que o turista vai vir para uma cidade no escuro, uma cidade suja, uma cidade sem segurança? A primeira medida que tomarei ao chegar à prefeitura vai ser essa: limpar a cidade, iluminar a cidade, tapar os buracos da cidade para que ela seja atraente para quem vem e muito mais atraente para o seu povo, porque a economia da cidade depende exaustivamente e exclusivamente do turismo, e é o que nós iremos fazer ao chegar à prefeitura, para gerar emprego e renda nessa cidade, para movimentar a nossa economia, fazer consórcios de empresa e com incentivos fiscais também para outras se instalarem aqui em Salvador. Semineto, 30 segundos, tréplica. Não há dúvida que o turismo é o principal instrumento gerador de emprego da nossa cidade. Nós temos que olhar o turismo de sol e praia, e para isso eu quero revitalizar toda a nossa orla. Nós temos que olhar o turismo náutico, e eu quero investir na Baía de Todos os Santos para aproveitar o potencial
da Baía de Todos os Santos e quero investir no turismo cultural, artístico, no turismo religioso, que é o grande diferencial da nossa cidade, aproveitando a criatividade do povo baiano. Bem, eu vou escolher agora, por sorteio, o próximo tema, para que a ACM Neto pergunte a quem escolher entre os que ainda não falaram. Trânsito. Bom, eu queria perguntar ao candidato da Luz. Candidato da Luz, a gente sabe que hoje Salvador vive um problema muito sério de trânsito. Não tem mais hora para engarrafar. Engarrafamento acontece nas principais avenidas e também nos bairros da nossa cidade. A gente sabe, por exemplo, que para atravessar Cajazeiras, certas horas do dia, você leva 1h30, 2 horas de relógio, dentro do bairro. Eu quero saber quais são as suas propostas para o trânsito de Salvador, caso você seja eleito prefeito da nossa cidade. Boa noite a todos. Bom, primeiro nós temos que resolver as pequenas coisas. Por exemplo, não se pode mais ter semáforo embaixo de ponte, semáforo em rotatória, semáforo embaixo de passarela. Então é urgente, né, que se desative, porque isso trava e não tem lugar nenhum do mundo. E nós estamos oferecendo o melhor sistema de transporte, que é o monotrilho, né, conhecido como aerotrem, que é um sistema mais barato, o quilômetro, apenas 40 milhões, às vezes, ao contrário de 400, 500 milhões de outros sistemas, para que Salvador realmente tenha esse aerotrem já para a Copa, porque o outro foi apenas um engodo, que falaram que era para a Copa, mas parece que foi simplesmente aí uma armação, não sei por que ousaram essa pressão. Mas, além disso, nós queremos colocar também para funcionar o aerotrem lá no subúrbio, para poder requalificar toda a orla, porque não pode mais ter linha de trem passando na beira da praia, porque aí mata até o seu projeto aí que você falou de sistema náutico. Então é isso, nós vamos poder colocar para andar, colocar para funcionar com coisa simples, não vamos ficar prometendo o que não podemos cumprir. Por exemplo, tem um viaduto ali na BR que tem 10 anos até agora, ali em Simões Filho, não tem nem alça de acesso. Então nós não vamos ficar com mentira, só com verdade. Não só o viaduto, né, da Luz. A gente tem uma passarela em Pituaçu que há mais de 3 anos não está concluída, por ineficiência e incompetência dos nossos governantes. Mas muito bem, eu quero ser prefeito de Salvador para organizar o trânsito da cidade. Não é possível esse vale tudo que existe hoje. Nas principais avenidas, nós vamos instalar o projeto Semáforos Inteligentes, para aumentar a velocidade média de deslocamento dos carros. Nos bairros, o que é que eu quero fazer? Um plano de mobilidade setorial. Cada bairro tem que ter a sua própria organização do trânsito. E, é claro, pensar no transporte público de maneira integrada. E no transporte público, a minha prioridade é levar o metrô para Cajazeiras. Metrô na Paralela, prioridade de outro partido. Para mim, a prioridade é levar o metrô para Cajazeiras. Mas um transporte de qualidade na Paralela evita que tantos carros venham para o centro da cidade, prejudica todo mundo também. Então nós temos que pensar no contexto. O dinheiro está aí, eu só estou falando que vou fazer porque tem o dinheiro, senão isso daí é papo furado. E outra coisa, o dinheiro dá para fazer a da Paralela, dá para fazer a do subúrbio, dá para fazer da rótula até a calçada e dá também para chegar até em Cajazeira com o mesmo dinheiro que só querem fazer a Paralela para destruir o seu canteiro central. Muito obrigado, Luz. Agora eu vou sortear a pergunta que você deve fazer conforme a regra para quem ainda não falou até o momento neste bloco. O tema será lixo. Pro Mário. Mário, o problema do lixo... Desculpa. A pergunta é para Hamilton, que ainda não falou até agora. Pronto. Você fala sempre, Hamilton, das máfias, né? E uma delas, com certeza, do lixo. Porque é impossível a gente continuar pagando 20 milhões quase por mês para poder limpar e a cidade está um verdadeiro lixo. Então não dá para entender qual é a limpeza que tem. Então eu queria saber qual é o seu projeto para poder resolver esse problema e também dizer que hoje tem empresas querendo pagar para comprar o nosso lixo e a gente economizar 20 milhões que pode ser utilizado, por exemplo, para casas populares. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre o lixo? Olha, Douglas, primeiro, bom dia, telespectador, boa noite, telespectador, boa noite, candidatos aqui, boa noite, Alexandre. Primeiro, nós temos que compreender que nós precisamos democratizar a máquina da prefeitura e desprivatizar a prefeitura. Por quê? Porque nós compreendemos que o processo de terceirização que foi implementado, né, de vários serviços, inclusive o da limpeza, ele foi extremamente danoso para a nossa cidade.
Primeiro, porque o lixo ficou extremamente caro, né, o transporte do lixo. Segundo, porque ficou controlado na mão de poucas empresas e não tem uma empresa que regule esse sistema. Então, praticamente a empresa que poderia fazer isso foi destruída. Então, nesse sentido, nós temos que acabar com a máfia, fazer com que o lixo possa ser reciclado, ou seja, aumentar a reciclagem do lixo, rever esses contratos, inclusive suspendendo a licitação, caso ela seja aprovada, para que a gente possa democratizar esse processo de nova licitação, não permitindo que a nossa cidade se submeta a essa escorcha que o prefeito João Henrique está articulando, e ainda que permita que a gente, inclusive, possa, né, ampliar o processo de coleta com as cooperativas, colocando as cooperativas e ampliando, fazendo a geração de emprego e renda para o nosso povo. Da Luz, réplica. Engraçado que ninguém conseguiu resolver o problema do lixo, né? Você vê que passaram tantos governos aí, subsequentes, inclusive o 15 tinha a questão até do lixo, né, dos serviços públicos, mas com a gente vai funcionar porque nós temos meta, prazo e garantia. Primeiro, nós podemos fazer acordo com empresas hoje que querem reciclar esse lixo, que querem montar usinas de compostagem e, além disso, termoelétricas, porque hoje o lixo, ele faz dinheiro em todo lugar do mundo. E aqui, lixo só faz lixo mesmo, porque o problema todo é que os nossos políticos, quem vem cuidando da cidade, é muito mais lixo do que a verdadeiro dejeto que é largado. E lembre-se, uma cidade limpa não é a que mais se limpa, mas é a que menos se suja. Também a população tem que fazer sua parte. Hamilton. Pois é, da Luz. Mas você não disse que precisamos auditar esses contratos que foram feitos, que precisamos, para combater as máfias, nós precisamos fazer isso. Então precisamos auditar os contratos, verificar se houve malversação de recursos públicos, punir os responsáveis, sugerir ao Ministério Público, inclusive, né, que denúncia para essas pessoas e fazer com que a máquina volte a funcionar para atender as demandas da nossa população. Só assim nós vamos ter uma cidade limpa e digna para o nosso povo viver. Hamilton agora vai perguntar para Mário Kertz, que ainda não foi perguntado, porque foi o primeiro a fazer perguntas. Eu sorteio o tema, que é creche. Pois é. Mário, a Prefeitura, né, criou os CMEIs, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, e nós temos os problemas com as auxiliares de desenvolvimento infantil, que são terceirizadas, e quase sempre nós enfrentamos problemas com o pagamento dessas pessoas. O que é que você pretende fazer para resolver o problema dos CMEIs na nossa educação? Bom, em primeiro lugar, hoje a população infantil da cidade, 97% dela ainda não tem acesso às creches. Não tem. A prefeitura tem 47 creches, mas não atende a 97%. Essa coisa está muito ligada, como você disse, à terceirização, que é o maior escândalo que a gente viu aí. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Salvador aumentou em 180% o dispêndio, o gasto com terceirização entre 2008 e 2010, exatamente para atender a política eleitoral do prefeito, para eleger seus familiares, para eleger sua então mulher e fazer aquela bagunça total. Agora, eu acho que é importante que a gente veja aqui uma coisa que eu tenho batido. Esse momento é para a gente discutir política, porque propostas nós ficamos 45 dias apresentando nos programas. E uma coisa fundamental é essa divisão que pode ficar entre PT de um lado e Democrata do outro. A cidade está no fundo do poço, ela tem que ter união, ela tem que ter liderança e experiência para poder enfrentar os problemas que nós estamos vivendo. Réplica. Pois é, Mário. O secretário atual de Educação reduziu as verbas de investimento em educação e esse secretário faz parte, o seu partido apoia a coligação do seu ACM Neto. Então quer dizer que propõe, inclusive, uma revolução na nossa educação, mas com esses métodos que privilegia exatamente, né, atender às demandas dos partidos aliados ou aqueles que colaboram com o seu projeto. Então nós temos que desprivatizar a prefeitura, nós temos que tirar as prefeituras das mãos das máfias, não podemos ter uma educação de qualidade se nós não tivermos seriedade, tivermos ética, tivermos um compromisso com a educação do nosso povo. E para isso, nós temos que democratizar a gestão com um compromisso público e controle social. É assim que nós vamos ter uma educação digna para o nosso povo. 25% do orçamento da prefeitura é gasto com educação. É um montante muito grande,
que no passado ainda, no governo de João Henrique, foi desviado muito dinheiro, compra de livros, um bocado de coisas que aconteceram lá. E agora transformaram a Secretaria de Educação num comitê para o candidato democrata e para também um assessor lá do secretário, que disse que ia fazer uma revolução. Ele não explicou qual é a revolução. A revolução dele é uma revolução interna, não externa. Tempo esgotado. Bem, termina aqui então o primeiro bloco do debate entre os candidatos da Prefeitura de Salvador. Depois dos comerciais, voltaremos com o bloco de tema livre. A TV Bahia volta a transmitir ao vivo o debate entre os candidatos a prefeito da capital baiana. Neste bloco, os candidatos farão perguntas de tema livre. Eu lembro que o candidato que perguntou primeiro no bloco anterior já está fora do sorteio, para que haja rodízio entre os candidatos. Eu vou começar então sorteando o candidato que vai fazer a primeira pergunta desse bloco. Rogério da Luz vai abrir o bloco perguntando, escolhe a quem perguntar, tema livre, ACM. Tempo da pergunta 30 segundos. Para colocar, defender Salvador, como você põe, ela precisa que a gente trabalhe com seriedade, com muita respeito às leis e à ordem. Você, quando for prefeito, vai realmente atender às leis, vai cumprir as leis, ou vai dar um jeitinho e fazer sem que a lei seja cumprida e dar aquele velho jeitinho? Não, não existe velho jeitinho. Nós vamos fazer uma prefeitura que possa cumprir as leis, restabelecer a ordem, até porque a minha prioridade é arrumar a casa. A Prefeitura de Salvador precisa passar por uma transformação muito grande na sua gestão. Eu quero fazer um governo transparente. O compromisso que eu tenho com os partidos políticos que me apoiam é exatamente escolher os melhores. É prestigiar a experiência e a qualidade dos quadros. E vou governar para todos. Agora, fazendo cumprir a lei. Uma das coisas, inclusive, da Luz, que nós vamos propor é a criação da Secretaria de Ordem Pública e Prevenção à Violência. Porque a Prefeitura de Salvador tem um papel importante na organização da cidade, na harmonização dos diversos atores que vivem na cidade de Salvador. Por isso, tenha certeza, nós vamos cumprir a lei. Eu quero ser prefeito de Salvador para governar esta cidade nos bairros, perto dos problemas. Não vou governar Salvador preso no gabinete da Prefeitura Municipal, não. E para isso mesmo, nós vamos criar as prefeituras bairro. Os bairros vão ter a sua prefeitura ali perto. E a Prefeitura Bairro, inclusive, vai ajudar no cumprimento da ordem pública na cidade de Salvador. Mas não é o que aconteceu hoje no horário eleitoral. Né? Hoje você, os outros dois candidatos que estão, Pellegrini e Mário Quedes, invadiram o horário eleitoral dos vereadores. E isso é contra a lei, isso é contra a regra, e isso é o velho jeitinho. Então, falar e fazer é diferente. Então, é importante que apenas eu, Hamilton e Marinho cumprimos essa lei. Saiu até no jornal, se informe. Então, quem dá um jeitinho na eleição, aliás, vocês tiveram muitos programas caçados, horas, o que prova, e eu, graças a Deus, não tive nenhum, o que prova que vocês, de lei, não estão entendendo, não vão cumprir a lei, e aí a prova é cabal, e aí vocês podem se informar na internet e vão saber. Da Luz, comigo não tem jeitinho. Eu tenho 10 anos de atuação parlamentar, sempre escolhido entre os deputados mais atuantes do Congresso Nacional. Salvador e a Bahia conhecem exatamente como é a minha postura, o meu comportamento e o meu compromisso na vida pública. Até porque, da Luz, eu fui vítima da campanha mais agressiva do Brasil. Sofri ataques e agressões injustas ao longo dessa campanha eleitoral. Mas, no entanto, eu me apego ao apoio que eu tenho do povo de Salvador. Agora a CM faz a pergunta de 30 segundos, tema livre, escolhe a quem perguntar. Eu queria perguntar ao candidato Márcio Marinho. Marinho, nós sabemos que Salvador vive um sério problema social. Lamentavelmente, a quantidade de pessoas que estão excluídas dos serviços públicos é enorme. Problemas na saúde, problemas na educação, problemas no cadastro do Bolsa Família. Quantas famílias poderiam estar recebendo o Bolsa Família e não recebem? Eu gostaria de saber exatamente qual é a sua proposta para a área social
caso o senhor seja eleito prefeito de Salvador. Neto, eu tenho sempre falado que a nossa gestão priorizará a gestão social. Nós queremos sim acolher essas pessoas que hoje estão nas ruas, fazendo um cadastro e também um programa Casa para Todos, que será um programa complementar ao Minha Casa Minha Vida, e vamos cadastrar num cadastro único. Vamos pegar essas pessoas que moram na rua e vamos colocar num acolhimento, num ambiente pago pela prefeitura, e vamos sim. Aqueles que já têm um curso profissionalizante, já têm uma capacitação, nós vamos colocar no SIM. E aqueles que não têm, vamos dar cursos para essas pessoas. E vamos pegar aquelas pessoas que são dependentes químicos e vamos fazer um tratamento no CAPS. E vamos também usar as igrejas, as religiões e as ONGs para juntos tratarmos a ressocialização dessas pessoas. Isso eu sei fazer e quero o teu apoio para poder fazer. É evidente que gestão social, a gente sabe que tem que ter sensibilidade e humanismo para fazer. Isso eu sei fazer. E, Neto, você pode ter certeza que ao chegar à prefeitura, eu vou dar atenção a essa população que está abandonada nas ruas e, na verdade, desprezada por essa administração que muitos aqui participaram. Isso é um compromisso nosso. Eu quero ser prefeito de Salvador para dar prioridade aos que mais precisam, às áreas mais carentes da nossa cidade. Nós vamos rever completamente o cadastro do Bolsa Família, porque nas minhas caminhadas pela cidade, eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas pessoas se queixam que deixaram de receber o benefício por problema na gestão do cadastro do Bolsa Família. Quero apoiar o ambulante e o camelô, apoiar o comércio informal, organizando e dando condições de trabalho para esses pais e mães de família que dependem, para no final do mês, sustentar os seus filhos do trabalho que realizam todos os dias na rua. E quero qualificar profissionalmente aqueles que já encerraram o período educacional, mas não aprenderam direito, para superar a pobreza e as desigualdades sociais em Salvador. Iremos fazer isso, Neto. Até porque hoje, muitas pessoas que poderiam estar no programa do Bolsa Família não têm porque falta a elas informações. E nós queremos levar o cadastramento a vários bairros, tanto cadastramento fixo como também itinerante, para que essas pessoas que às vezes não têm informação possam, a partir de nós, ter a informação e poder levar para sua casa também o Bolsa Família e também ajudar a cada dia matando a fome, porque a fome é muito grande na periferia da nossa cidade. É um compromisso nosso. Candidato Marinho, o senhor agora faz a pergunta, escolhe o tema e escolhe a pessoa a ser perguntada. Eu quero fazer uma pergunta ao Nelson Pellegrino. Nelson Pellegrino, eu quero voltar ao tema da segurança pública. Ainda esses dias a gente viu o quanto os jornais vêm recheados de pessoas que estão morrendo por conta da criminalidade, por conta da crescente marginalidade, o tráfico de drogas na nossa cidade. Quero saber de você, ao chegar à prefeitura, o que você vai fazer para conter a criminalidade nessa cidade, até porque o prefeito atual disse que segurança pública é coisa do Estado. Marinho, veja bem, o governo atual contratou 10 mil policiais contra o governo anterior, que só contratou 1.400. Comprou 3 mil novas viaturas, armamentos, já fez 6 bases comunitárias em Salvador. Nessas bases comunitárias, a prefeitura não tem tido nenhuma participação e nenhuma ação. Eu, prefeito de Salvador, já disse, nós vamos fazer o gabinete de gestão integrada, vamos sentar com o secretário de Segurança Pública, com as autoridades estaduais e federais, para discutir a segurança pública em Salvador. E mais, vamos montar um plano municipal de segurança pública, localizando as áreas onde são mais problemáticas, ver onde é que a gente pode botar a guarda municipal para reforçar a armada, onde nós podemos fazer o vídeo monitoramento, para poder ter uma percepção de toda a cidade, para que a gente possa cobrar, inclusive, as ações. E vou entrar nas bases comunitárias de segurança pública do governo do Estado com ações sociais. Cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, fazer esporte, cultura e lazer, formação profissional para a nossa juventude, para os jovens, geração de emprego e renda. Vamos fazer um polo de geração de emprego e renda em Cajazeiras, no subúrbio, no Miolo, região importante da cidade. Não há como fazer segurança pública em qualquer lugar desse país sem ter ações sociais profundamente. Essa é a concepção do Pacto pela Vida e agora o governo do Estado vai ter um parceiro para melhorar a segurança pública em Salvador. Mas só agora, Nelson, por que não está fazendo? Porque está morrendo gente na nossa periferia. O pobre, o negro está morrendo. Eu quero sim essa oportunidade de fazer uma gestão voltada para você. Eu estive numa reunião, Nelson, com 100 famílias e perguntei quantas mães sabiam que tinham um familiar ou um parente que tinham sido perdido por causa das drogas. Quase que a sua totalidade na reunião.
É um absurdo. Eu quero sim ser prefeito para cuidar dos nossos jovens. Eu quero chamar para mim sim e cuidar desses meninos que são o futuro da nossa cidade. Eu sou negro, Nelson. Eu vim de família pobre. Sei a importância que tem a segurança pública. Eu quero colocar a segurança pública nas escolas, o guarda armado na escola, para trazer tranquilidade aos professores e trazer tranquilidade também para os alunos e a sua família. Tenho experiência nessa área, inclusive já dei contribuições. Sabe, Marinho, inclusive, que a Secretaria de Justiça tem um programa de drogas que foi iniciado na minha gestão. Agora, responda a você. Não fez porque esse prefeito não tem compromisso com a segurança pública. O governador do estado, o governo federal precisa ter um parceiro. E eu vou ser parceiro, eu vou fazer a parte da prefeitura, coisa que a prefeitura não está fazendo hoje. Agora é engraçado, fala-se desenvolvimento. Esse governo gerou 500 mil empregos. Quando eles governaram, o desemprego em Salvador era 25%, agora é 17% na geração Wagner Lula. Eles governaram Salvador e geraram desemprego. Peregrino agora faz a pergunta, tema livre, a quem ainda não falou neste bloco. Pergunta para Mário Kertz. Mário, o prefeito deu uma entrevista hoje num blog da cidade, dizendo que depois de 8 anos ele concluiu que Salvador não sobrevive sozinha sem recursos do governo federal e sem recursos do governo do estado. A pergunta é a seguinte: o prefeito é incompetente, não teve capacidade de tirar a cidade dessa situação, ou ele foi incompetente e não teve capacidade também de trazer os recursos federais? É preciso o governo federal e o governo do estado para governar Salvador? Bom, que ele é incompetente, não há a menor dúvida. E que também é autista, também não há a menor dúvida, porque ele dá nota 10 a ele mesmo, ele acha que quem fala mal dele é porque está com medo da candidatura dele ao governo da Bahia. Ave Maria, rapaz, vai de retro Satanás. Mas eu acho o seguinte, sinceramente, essa coisa de dizer que a prefeitura pode andar com suas próprias pernas, para mim não é verdade. A prefeitura pode fazer ali o cozinhadozinho básico, porque gasta 25% em educação, 15% em saúde, só aí são 40%, 45% em pessoal, 85%, mais a manutenção da cidade, pagamento de dívidas, que não chega a 3%, a prefeitura fica por aqui. Se ela não tiver um governador que ceda a capacidade de endividamento e tiver bons projetos e apoio político para conseguir do governo federal recursos para aqui e mais, aval para buscar recursos internacionais. O Banco Mundial, o BID, todos eles podem financiar grandes projetos, mas precisa de um avalista, e esse avalista é o governo federal. E pensar que o governo federal vai fazer gracinha para prefeito de oposição, não faz não, porque aprenderam inclusive com o nosso grande ex-saudoso Antônio Carlos Magalhães. Olha, as medidas podem ser tomadas para melhorar a performance da prefeitura, e eu tomarei todas. Mas todas elas serão uma parte consumidas na manutenção da cidade e na ampliação do serviço público básico. E o que sobrar tem que ser usado para contrapartida. Veja essa questão do metrô. Estão querendo enganar em Cajazeiras. Essa turma que está prometendo metrô para Cajazeiras, sequer governou Salvador durante 8 anos, não conseguiu levar o metrô até o acesso norte. O metrô vai chegar em Cajazeiras sim, porque ele vai chegar até Pirajá, o governo federal já garantiu com o governo do estado, depois do metrô vai chegar até Cajazeiras, e nós vamos fazer a 29 de março. A 29 de março é fundamental, porque vai trazer o povo de Cajazeiras em 15 minutos para a paralela. Agora, as intervenções que Salvador precisa montam hoje mais de R$1 bilhão. Isso a prefeitura não tem condições de fazer sozinha. Fará com a parceria do governo do estado e o governo federal. Olha, eu vejo tantas propostas parecidas e boas que eu achava o ideal é se todos 6 fôssemos eleitos prefeitos e governássemos conjuntamente. Um ia dar uma pitada nisso, outro pitada naquilo, porque todo mundo já está com um programa de governo, eu vou fazer. Vocês combinaram com a população de Salvador? Porque ela que tem que eleger o prefeito. Né? As pessoas falam aqui, rapaz, já com uma coisa que passa para mim uma certa arrogância, porque no meu governo eu vou fazer. Que governo, cara pálida? Bem, o candidato Mário Kertz agora faz pergunta, 30 segundos, para o candidato que ainda não respondeu a nenhuma pergunta nesse bloco, candidato Hamilton. É Hamilton Assis, não é? Não é você? Pois é, Hamilton, no seu programa você fala bastante em acabar com as máfias e enfrentar toda essa coisa aí, um viés ideológico bastante claro e honesto. Mas eu pergunto a você o seguinte: se a população de Salvador elegesse você, o que não parece que vai acontecer pelos indicadores, mas pode acontecer, você acha que você poderia governar sem ninguém ou seria igual ao PT no governo? Eu não acho que poderia governar sem ninguém, Mário, mas também eu não acho que poderia governar sem ninguém.
mas também não acredito nessa junção que você quer fazer, de juntar o PT com o DEM, e depois eu acho que vai dar na mesma coisa que deu em João Henrique, que uma hora estava com o PT e agora estava com o DEM, e depois não deu em coisa nenhuma e a cidade está no caos. Mas eu acredito que a participação popular, a democratização da gestão, a construção de um orçamento participativo efetivo, com as pessoas decidindo prioridades e apontando aquilo que a gente deve fazer, com certeza vai melhorar e muito, porque a gente vai transformar isso no orçamento depois participativo, através de um congresso da cidade, e você, eleitor, é que vai decidir os destinos da nossa cidade, e não as máfias. Por exemplo, a questão da paralela, para a gente ter uma ideia. Ora, quem definiu o metrô para a paralela é exatamente os financiadores da campanha dos diversos candidatos aqui que estão defendendo essa proposta. Porque, quando falaram antes, diziam, também vai chegar na paralela, e que ia fazer a 28 de março para ligar a paralela, para ligar Cajazeiras à paralela. Ora, agora já estão dizendo que não é verdade, que vão fazer até Cajazeira, porque nós pautamos esse debate. Então, isso aqui é falácia, é demagogia, e você precisa ficar atento, porque você precisa influir nesse debate, e pode fazer isso em 7 de outubro. Eu, quando propus a junção, é o seguinte, a gente vê que a cidade fica muito dividida. Na primeira eleição de João Henrique, Pellegrino foi com ele, o PT foi com ele, por quê? Porque não ia votar no outro candidato, que era César Borges. Na segunda eleição, a ACM Neto foi com ele para não votar em Walter Pinheiro, que era do PT. Então a cidade parece que está condenada a ficar dividida entre eles. Eu acho que não. A minha candidatura é exatamente colocada como uma forma de união, poder conversar com um, com o outro e juntar eles para salvar Salvador. Agora eu tenho receita, Milton, que o PSOL, chegando no governo, fica exatamente igual ao PT quando chegou ao governo. Olha, Mário, eu acho muito difícil, porque quando nós saímos do PT, foi exatamente fazendo essa crítica que o PT tinha mudado os rumos do seu projeto e que para a gente não cabíamos mais estarmos dentro dele, Mário. Agora, você, Mário, pode passar um pouquinho em relação a algumas questões que você fala. É inaceitável a ideia de que você parece que é o consenso dessa cidade. Se fosse isso, você já estaria eleito. Agora, eu quero dizer para Pellegrino também que essa questão da saúde é fundamental e nós queremos discutir ela, porque ele apoiou João Henrique e tem responsabilidade sim com o que aconteceu. O caso de Neilton está aí, ele foi secretário e não apurou. Bem, Hamilton, agora você faz pergunta para o candidato que começou perguntando neste bloco, o candidato da Luz. Da Luz, os servidores municipais são fundamentais, né, para uma gestão de qualidade e a prestação de serviço à nossa população. Nós queremos saber o que você vai fazer com os servidores públicos, vai fazer o que Wagner fez com os policiais e com os professores, e o que a ACM fez no passado, que era o chicote na mão e jogando duro o tempo todo, arroxo salarial, né, e repressão? Bom, nós vamos valorizar o servidor, certo? Dando mais eficiência à máquina administrativa através da informática. Eu sou analista de sistemas e nós vamos informatizar todos os setores, todas as secretarias, para poder dar o melhor atendimento a você. Você vai chegar, vai poder marcar consulta por telefone, vai poder fazer várias coisas com mais rapidez e mais eficiência. Agora, em detrimento, por que eu vou poder valorizar o servidor? Porque com a eficiência eu vou precisar de contratar menos funcionários terceirizados ou até zerá-los, e com isso, com a sobra do dinheiro, vou poder valorizar você que sempre foi desvalorizado. Tanto professor, né, policial, o que eu posso fazer pela guarda municipal, e vamos poder, sim, ter um plano de cargos e salários e poder desenvolver melhor o seu trabalho e dar um atendimento melhor à população. Porque um funcionário público desestimulado, recebendo pouco, ainda acúmulo de serviço, porque está todo desorganizado o setor, tudo bagunçado. Como é que o cara vai trabalhar, como é que ele vai produzir, como é que ele vai atender você? Não vai atender. Então, ele podendo atender melhor, ganhando melhor, com certeza a população Salvador vai sair ganhando, e para isso é 28. Eu só espero, da Luz, que você não faça como Wagner fez e como a ACM, né, como a ACM fez no passado, né? Então, por quê? Porque Wagner mentiu para os professores, assinou um acordo e não cumpriu, e ainda reprimiu os professores, e ainda gerou um problema que nesse período de 115 dias de greve, que ficou vários alunos sem aula, 1 milhão de alunos sem aula, morreram 5 professores.
Isso é um absurdo. E todos eles porque tiveram seu contra-cheque zerado. Eu quero saber se Pelegrino vai fazer essa mesma coisa quando chegar à Prefeitura de Salvador. Porque ele disse que o governador agiu errado e que os professores estavam errados e tratando mal o governador. Eu quero saber dele e ele tem que responder isso. Eu quero pedir de resposta. Aliás, dos candidatos que estão aqui, apenas eu e você estivemos lá presente com os professores. Muito menos do que eu gostaria, até porque não achar que eu estava utilizando aquela greve politicamente, não era a minha greve. A greve era do sindicalista lá, que os filhos estudam na escola particular. Então é fácil você fazer greve, aí seu filho estiver na escola particular, e aí fica tudo beleza, né? Então, preocupação é com você e com seus filhos. É essa a minha preocupação. Bem, nós já temos um pedido de direito de resposta que nós vamos eu fiquei analisar sem a no tréplica. intervalo. Eu fiquei sem a tréplica de Assemineto. Deu uma confirmada. Então, já Da primeiro falou, bloco, desse bloco aqui no sim. Não, começo. já falou, sim. Já falou Da nesse tréplica bloco. de Assemi? Não, foi da Sim. primeira pergunta. Fiquei sem a tréplica. Pode confirmar no intervalo. Bom, nós vamos analisar esse pedido de direito de resposta. No intervalo, né, nós estamos encerrando agora o segundo bloco do debate. No próximo, os candidatos vão fazer perguntas com temas determinados pelo sorteio. A gente já volta. Está de volta o debate entre candidatos à Prefeitura de Salvador, agora com perguntas com temas determinados por sorteio. O primeiro tema deste bloco, desse terceiro bloco, plano diretor. Agora eu vou sortear quem vai fazer a primeira pergunta, que já está fora do sorteio, aqueles já estão fora do sorteio, aqueles que perguntaram no primeiro e no segundo bloco. Nelson Pelegrino faz a primeira pergunta sobre plano diretor e escolhe o perguntado. Eu escolho Mário Kertes. Mário, há uma crítica muito grande na cidade em relação ao atual plano diretor. Tanto aquele que foi feito na administração de Embaçaí, do PFL do DEM, que se submeteu aos interesses do capital imobiliário, concentrando tudo na região da Paralela, e depois esse plano foi revisado na gestão de João Henrique e a crítica é no mesmo sentido. O que você tem a dizer em relação ao que fará com o plano diretor se for eleito? A cidade precisa de um plano diretor que seja feito sem nenhum tipo de preconceito, que ouça as partes interessadas, os ambientalistas, os defensores da sustentabilidade, mas também os empresários que querem a sua atividade econômica prospere até para gerar empregos em Salvador, cujo desenvolvimento está muito fraco, muito aquém do que deveria ser. Agora, eu volto a insistir no ponto. Você sabe, duas imagens me marcaram durante essa campanha. Um foi da surra de ACM Neto no presidente da República. Aquilo me deixa chocado, eu nem gosto de ver aquilo. E a outra foi o helicóptero do governador. O que mostra o seguinte, que Neto e Pelegrino, os dois, ficam disputando sempre numa briga com raiva, com rancor entre eles, que eu acho absolutamente desnecessário, sobretudo agora, quando Salvador vive esse momento tão especial, tão no buraco como nós estamos. Mas a gente também deve ter coragem de puxar os aspectos e pontos políticos e polêmicos aqui e não ficar nessa coisa morna, deformante, sem graça, de dizer eu vou fazer, no meu governo eu faço, no meu governo. Aí eu pergunto de novo, no seu governo quem, cara pálida? Você não foi eleito ainda? Eu vou atualizar todos os instrumentos normativos da cidade. O plano diretor, que vai ser um plano para poder fazer a orientação da cidade sob o ponto urbanístico, ambiental, social e econômico. Ele vai ser realmente um plano que vai direcionar o crescimento da cidade para a gente ter uma cidade melhor, com mais justiça social. Agora, o plano diretor vai ser atualizado, como todas as outras legislações, à luz do dia, com ampla participação popular, com amplo debate na sociedade, com todo mundo participando, e não na calada da noite, como tem acontecido, infelizmente. Muitas medidas têm sido aprovadas na Câmara de Vereadores. A minha administração vai ser uma administração transparente, com participação popular, e o interesse público sempre estará presidindo todas as decisões do prefeito e da Câmara de Vereadores. Assim será a minha administração, se Deus me permitir.
Pois é, a gente fica nesse lenga-lenga, rapaz, de ficar falando sobre proposta. Nós tivemos 45 dias. Você, então, Pelegrino, com 15 minutos por dia, não sei quantos comerciais, para mostrar suas propostas. Agora, eu volto a insistir, será que você, morador de Salvador, que é uma cidade dividida rancorosamente entre ACM Neto e Pelegrino, segundo as pesquisas apontam, são eles dois que despontam, como se outros todos aqui fôssemos coadjuvantes, coisa que eu acho que não é. Mário Quertz agora faz a pergunta, eu vou escolher o tema por sorteio. Iluminação pública. O senhor escolhe a quem perguntar. Eu escolho a ACM Neto. Neto, eu queria ouvir sua opinião sobre iluminação pública, mas gostaria também de ouvir um pouco sua opinião sobre a política, sobre essa coisa que eu tenho puxado aqui, da divisão entre vocês. E você fala, inclusive, um outro assunto, do desenvolvimento econômico, o turismo. Concordo com você, é importante. Mas esses 4 anos, quem tratou do turismo na Prefeitura de Salvador foi Cláudio Tinoco, indicado por você. Por que ele não conseguiu desenvolver esse turismo? Por que estamos tão fracos? Por que só existe o Carnaval em Salvador, Neto? Olha, Mário, primeiro, é muito bom que o eleitor e que o cidadão tenha a oportunidade de avaliar o que cada partido fez na administração de João Henrique. O PT teve 4 secretarias, sendo que dentre elas a Secretaria da Casa Civil, que fica do lado do gabinete do prefeito, e a Secretaria de Saúde, com uma memória que, meu Deus do céu, até nas páginas policiais, né, a prefeitura foi parar. O PMDB, o seu partido, eu quero dizer aqui que respeito muitos líderes do PMDB, mas teve participação direta, não só na reeleição, mas como também na gestão de João Henrique, com 5 secretarias. 5 secretarias na gestão de João Henrique. De todos aqui, quem teve menor participação foi o Democratas. Nós contribuímos apenas na área da Saltu, organizando 4 carnavais, que ainda é um patrimônio importante da cidade de Salvador. Agora, eu acho que é preciso a Prefeitura investir em iluminação pública, até para ajudar a reduzir a violência e a combater a criminalidade, porque muitos bairros de Salvador padecem do problema da violência por falta de iluminação e pelas pessoas não terem segurança para andar na rua, sobretudo à noite. Olha, o PMDB, o tempo que esteve no governo de João Henrique, fez melhor parte da administração dele. O canal do Imbuí, a Avenida Centenário, as centenas de obras, dezenas de obras no subúrbio ferroviário, que inclusive levantaram para reeleger ele. Agora, eu acho muita mediocridade um secretário de turismo indicado pelo Democrata só fazer 4 carnavais. Salvador não pode viver só de 4 carnavais. A gente sabe, você sabe que a principal fonte de renda dessa cidade é o turismo. Você indica um secretário, esse secretário faz 4 carnavais e pronto, assim mesmo você sabe que boa parte do carnaval é feito pela iniciativa privada, por aqueles donos de camarotes, os donos de blocos, e não precisa muita iniciativa do governo. Olha, Mário, você sabe, e o seu partido sabe, que eu não indiquei nenhum secretário para a gestão de João Henrique, até porque o doutor Cláudio Tinoco não é secretário. Ele coordenou a Saltu, que não é uma secretaria, e que, lamentavelmente, pelas dificuldades de estrutura interna, só tem hoje a função de organizar o carnaval. Eu quero ser prefeito para acabar com isso, para dar importância ao turismo, para ter uma política municipal de turismo, para vender Salvador no Brasil e no mundo, e para fazer do turismo um instrumento de geração de emprego e renda em nossa cidade. Agora, o candidato ACM Neto é que vai perguntar sobre o tema que eu estou escolhendo aqui pelo sorteio, educação fundamental. Bom, eu queria perguntar a Márcio Marinho. Candidato Márcio Marinho, a gente sabe que a Bahia vem sofrendo muito na educação pública. Salvador tem a pior escola do Brasil. Uma escola em Paripe tirou 1,5 no IDEB. Vivemos esse ano 115 dias de greve dos professores. Lamentavelmente, o governo do estado abandonou a educação pública. Eu pergunto ao senhor, se o senhor for eleito prefeito, o que pretende fazer para a educação, sobretudo a educação infantil, na nossa cidade? Neto, eu visitando nessas caminhadas que eu tenho dado na cidade, visitei Sussuarana Nova, uma escola que está abandonada, mostrando a irresponsabilidade dessa administração de seu secretário. Queremos sim chamar o Conselho de Educação porque a participação deles é fundamental para termos uma educação
que possa atender às necessidades da população que mais precisa. Queremos sim chamar o conselho, melhorar o salário dos professores, fazer concurso público para professores técnicos administrativos. Queremos trazer as creches para a cidade de Salvador, porque temos condições de fazer isso. A creche escola, o ensino fundamental na parte da manhã, os alunos aprenderão as matérias pedagógicas e na parte da tarde, sim, terão iniciação em aula de música, de cântico e de informática, a educação educacional, o esporte educacional. Isso é uma responsabilidade do prefeito, coisa que não acontece. E por que não acontece? Porque não prioriza. Na minha gestão, a educação será prioridade mesmo, porque do jeito que está, realmente não pode acontecer e a gente sabe que a evasão escolar é muito grande na cidade de Salvador. Eu quero conversar com você, pai, mãe e alunos da rede municipal de ensino. Fiquem absolutamente certos que se eu for prefeito de Salvador, eu vou valorizar os professores. Eu não vou, na época da campanha, prometer uma coisa e depois, chegando ao governo, não fazer. Que essa foi a verdadeira causa da greve dos professores na Bahia. Se eu for prefeito, não vai ter greve de 115 dias, não. Diferente do que fez o PT no nosso estado. Da mesma maneira que nós vamos investir na qualidade do ensino, da alfabetização e das primeiras séries. Porque eu quero que Salvador seja campeã nacional da qualidade de ensino. Não que tenha, como tem hoje, uma escola do estado em Paripe, tirando 1,5 no IDEB, a pior escola do Brasil. E é importante dizer, Neto, que a gente precisa também melhorar a infraestrutura da escola, né? Para que os professores possam estar estimulados e os alunos também. Queremos melhorar a merenda escolar, coisa que hoje é lastimável. Nós queremos melhorar a infraestrutura da escola, as cadeiras quebradas, tudo ruim. Os alunos ficam desmotivados e não vão, por isso a evasão escolar. Nós queremos trabalhar sim para melhorar a educação do nosso município e isso certamente ao chegar à prefeitura eu estarei fazendo. Muito bem, Hamilton agora vai perguntar sobre o tema que eu vou... Marinho. Marinho, desculpa. Por sorteio, lazer, Marinho. Eu quero perguntar para... Posso perguntar para quem, Alexandre? Para quem não falou ainda, você não pode perguntar para Mário Kertz, para a ACM e para Pellegrino. Vou perguntar para Daluz. O Daluz, o lazer, hoje a gente sabe que as praças estão abandonadas, não acontece absolutamente nada para o lazer e o entretenimento das pessoas que moram em Salvador. Chegando à prefeitura, o que você fará para melhorar o lazer da nossa cidade? Mandar um beijo para minha filha e ela chorou quando eu levei para brincar lá no Aeroclube e estava fechado o parquinho. Ela chorou, falou: pai, por que fecharam o parquinho? Ela falou assim: foi João Henrique. Ele falou: mas por que ele fez isso? Eu falei assim: incompetência, minha filha, mas nós vamos reabrir. O Aeroclube está abandonado, a orla abandonada, não tem equipamento nos bairros, a não ser aquele velho baba, que a própria população às vezes vai, carpe e faz o campo a pulso, depois vai atrás de arenoso, vai atrás das traves, e é isso aí. A gente tem que mandar um abraço para os líderes comunitários, para o pessoal da comunidade, que se vira, dá o seu jeito para curtir o seu lazer de fim de semana. Mas isso vai mudar. Nós vamos reformar a orla e devolver o lazer de fim de semana, durante a semana, de férias, que é essa praia maravilhosa. Além do lazer de esporte, que é o lazer que tira as crianças da droga e dá a possibilidade das pessoas terem um futuro melhor. E, além disso, tem a questão também que eu vejo, a música, que é um excelente lazer, não é a questão cultural, não. A gente tem que dar incentivo e espaço para que as pessoas possam se desenvolver nessa área de cultura, música e lazer. Daluz, a gente tem andado na cidade e a gente vê o quanto não existe secretaria de esporte para trazer lazer para o cidadão soteropolitano. Fechou. O Popó, que é do meu partido, abandonou a secretaria porque não teve instrumento para fazê-la funcionar. Nós queremos, sim, ao chegar à prefeitura, requalificar as praças e as quadras poliesportivas que tem na cidade, mas que está abandonada. Queremos, sim, pegar ali no antigo Clube Português, colocar ali um equipamento decente para as pessoas de esporte também e de lazer. Também lá no Aeroclube, que hoje tem um espaço maravilhoso ali, mas está abandonado. Queremos requalificar a orla, que ela seja atraente para a sua população e para os visitantes.
Temos que fazer isso. Salvador não merece o abandono que está. Marinho, a Orla não tem só área de marinha, viu? Tem várias áreas para a gente poder fazer as intervenções e poder dar lazer. Por exemplo, do lado do Aeroclube dá para fazer igual foi feito no Canal do Imbuí. Várias barracas, vários quiosques, como tem também ali perto da Placafó e outras localidades que dá para se implantar barracas e bantar para se dar o lazer. O que não pode é ficar igual na década de 60, onde os hippies iam com um isopor para a praia sem nenhum tipo de estrutura. Obrigado. Agora, da Luz, vou sortear o tema que será objeto da sua pergunta. Orçamento municipal. Para quem? Vai perguntar a Milton. Hamilton, ao contrário que disse Pellegrino, dizendo que só tinha aí 1 bilhão e não sobrava, não tinha o dinheiro, precisava gastar, você sabe que tem 9 bilhões aí sobrando de gente que não pagou, que é o ativo, que é a dívida ativa, e outras formas de captar recursos. Você não tem essa parceria, né, que você até critica, e eu também acho que não é fundamental, mas como é que você faria para poder garantir o orçamento da cidade? Luiz, o nosso orçamento, ele enfrenta vários problemas, evidentemente. O primeiro é um orçamento que ele é o tempo todo fictício e a gente nunca tem dimensão real. E a verba pode ser manipulada a qualquer momento, inclusive sem consulta à população. Por quê? Porque o prefeito acaba manipulando e levando a verba para onde lhe interessa. Por exemplo, a CETIM, que é a Secretaria de Transporte e Infraestrutura, é a secretaria que acumula o maior recurso que a gente tem hoje. Mas cadê as obras na cidade que é necessária ser feita e a manutenção? A usina de asfalto sucateada e a Sucop servindo aos interesses para distribuir asfalto sorrisal agora no processo da campanha, cujo o diretor apoia o partido apoia a campanha de Pellegrino, está no partido que apoia a campanha de Pellegrino. Então, nós precisamos acabar com isso, nós precisamos desprivatizar a máquina pública e, ao mesmo tempo, permitir que o nosso povo faça um orçamento participativo, um orçamento que defina efetivamente para onde vai ser empregado os recursos e quais são as suas prioridades. E depois, nós sabemos que tem dinheiro. E quando dizem que nós precisamos fazer parceria, isso é chantagem, porque o dinheiro existe, se a gente cobrar a dívida ativa, nós vamos conseguir também resolver esse problema. Além disso, ainda tem o pacto fundiário, que é para você que tem hoje um imóvel e não tem a sua escritura, passa a ter a sua garantia e você tem a sua escritura e a garantia do seu imóvel e também pode contribuir. Aqueles que não podem contribuir por causa da renda serão isentos, mas a grande maioria vai poder contribuir e ampliar essa base do orçamento. E nós conseguiremos também atrair parcerias nesses imóveis que estão abandonados para que a gente possa trocar por aluguel, abatendo IPTU e servir as pessoas que estão morando na rua. Não dá para você ter mais morador de rua no século XXI. Né? Nós temos que enfrentar, tirar essas pessoas da rua, porque ser humano não merece. As que forem doentes, a gente leva para as clínicas de reabilitação. Uma outra fonte de recurso da Luz é você fazer um imposto progressivo. Quem ganha mais dinheiro nessa cidade, quem especula com a especulação imobiliária nessa cidade, precisa da contrapartida necessária para que a gente faça as obras necessárias para o nosso povo. Então, nós não podemos abrir mão de recursos. E João Henrique abriu mão através dos Transcons, que lhe deixou um rombo que pode estar em torno de quase R$1 bilhão. E esse dinheiro podia estar nos cofres da prefeitura e ajudando a fazer as obras necessárias para resolver a qualidade de vida do nosso povo. O candidato Hamilton agora vai perguntar para o candidato Pellegrino, que foi quem abriu o bloco. Eu estou sorteando o tema, que é habitação. Pois é. Salvador tem um déficit de 120 mil moradias e um terço da população vive em área precária. São 900 mil pessoas vivendo em 200 mil moradias precárias. Contraditoriamente, há 80 mil imóveis desocupados na cidade. O que você pretende fazer com a questão da habitação em nossa cidade? Primeiro é importante esclarecer que não são 100 mil, são 52 mil. Esse é o déficit quantitativo da cidade. Segundo, quero deixar claro que não tem nenhuma vinculação com o prefeito João Henrique. Ele não está me apoiando, ele está apoiando o candidato do DEM. A cidade toda sabe que ele está apoiando o candidato do DEM. Ele foi apoiado pelo candidato do DEM e agora apoia o candidato do DEM. Segundo, nós estamos construindo 23 mil unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida.
E a nossa meta é construir mais 20 mil para reduzir a metade o déficit habitacional. Estamos montando um programa importante para no Centro Antigo, que tem 1.100 unidades fechadas, que vão ser revitalizadas por um programa que nós estamos montando, que é para fazer a revitalização. E vamos regulamentar o plano diretor em relação às ZEIs, que são zonas especiais de interesse social. Isso é muito importante para que a gente possa dar um salto para equacionar o problema da moradia em Salvador. Como também vamos fazer um amplo programa de regularização fundiária em Salvador. É muito importante que você que está me ouvindo tenha o seu título de terra. Esse programa foi iniciado pelo governo federal, infelizmente não houve nenhum compromisso com a atual administração nesse sentido, e nós vamos fazer um amplo programa de regularização fundiária em Salvador, porque isso é muito importante na cidade. Prioridade será a habitação do nosso governo, como tem sido o governo Lula, Dilma e Wagner. Olha, acredite se você quiser, porque até agora foi construído 3.600 unidades apenas do projeto Minha Casa Minha Vida, aqui em Salvador, e a maioria dos recursos é destinada à habitação que está sendo colocada na paralela para especulação, cujo metrô, a prioridade vai ser para lá. Por isso é que estão tentando desviar o metrô da paralela de Cajazeiras e botar lá na paralela. E inventou a história da 28 de março, porque sabe que o metrô não tem demanda lá para a paralela, não tem demanda para a paralela, e aí você precisa trazer o povo de Cajazeiras de comboio através da 28 de março para jogar na linha 2 do metrô, que vai até Lauro de Freitas, para aí garantir o lucro dos empresários que vai operar o sistema e garantir, e assim fazendo com que o nosso povo pague a demanda de quem vai usar o metrô da paralela. O candidato Hamilton Assis deve estudar melhor a cidade. São 9 mil unidades entregues e tem 13 mil em construção. É o governo do estado em parceria com o governo federal. Segundo, precisa conhecer melhor a história da cidade. Não é 28 de março, não é 29 de março. Essa é a data de fundação de Salvador, por isso uma homenagem à cidade. A 29 de março será feita sim. Ela vai ligar a paralela à BR-324, passando em Cajazeiras. Em 15 minutos você vai chegar de Cajazeiras na paralela. Isso é muito importante para a população, não só de Cajazeiras, mas de toda a região. Nós encerramos agora o terceiro bloco e logo estaremos de volta com os candidatos debatendo temas livres. Volta ao debate, agora vamos a mais uma rodada de tema livre. Nós recebemos pedidos de direito de resposta do candidato Pellegrino, do candidato ACM Neto, e, no entanto, julgamos que não houve ofensa pessoal que ferisse dignidade e honra, tal como está no regulamento, no que foi acordado para esse debate. Bom, então eu vou fazer o sorteio do candidato que fará a primeira pergunta em tema livre. ACM Neto. Eu queria perguntar ao candidato Nelson Pellegrino. Candidato Pellegrino, o senhor foi secretário de Justiça do governador Jacques Wagner. Quando assumiu a Secretaria de Justiça, colocou como meta reduzir a criminalidade e combater o crime organizado em Salvador e na Bahia. No entanto, nos últimos anos, a violência só vem crescendo. A criminalidade toma conta da nossa cidade. As pessoas vivem com medo. Eu pergunto ao senhor, por que o senhor fracassou no combate ao crime organizado na Secretaria de Justiça do governo Jacques Wagner? Ao contrário do senhor, eu tenho experiência administrativa e comprovada. A minha gestão na Secretaria de Justiça foi bem avaliada. Ao contrário do seu governo, do PFL do DEM, que fez um acordo com o PCC em São Paulo, aqui bandido não tem vez. Quando eu era secretário de Justiça, mandei para presídios federais 14 dos principais líderes das principais facções criminosas no nosso estado. E na minha gestão, houve um combate duro à criminalidade dentro dos presídios. Não demos mole para bandido na minha gestão e não estamos dando mole. Ao contrário da sua gestão, que não investiu em segurança pública, vocês passaram 16 anos governando a Bahia e a Bahia era a capital nacional dos grupos de extermínio e uma ineficiência, lá deixaram a máquina administrativa completamente sucateada. Nós contratamos 9 mil policiais contra 1.400 de vocês. Nós compramos equipamentos, compramos 3 mil viaturas e não são Elba nem Paraty, não. São Ranger, são carros que têm condições de fazer o combate. Investimos em segurança pública, investimos em inteligência e hoje os principais traficantes da Bahia estão presos em presídios aqui ou em presídios federais. Ao contrário da sua época em que Ravengada deitava e rolava em Salvador. Então essa realidade não aconteceu.
Fui um secretário muito bem avaliado. Tenho experiência administrativa, ao contrário do senhor, que só administrou os bens da sua família. Bom, eu primeiro vejo uma contradição do deputado Pelegrino. De um lado, ele diz que eu não tenho experiência administrativa. Do outro, quer me responsabilizar pelo passado. O senhor tem que fazer uma escolha, uma coisa ou outra. Agora, eu confesso, eu não queria ter a experiência administrativa que o senhor teve na Secretaria de Justiça, não. Sabe por quê? A violência só fez aumentar em Salvador. Você que está me assistindo agora e que é obrigado a trabalhar atrás das grades, você que é obrigado a morar atrás das grades, sabe por que isso acontece? Porque o bandido está solto na rua. Deputado Pelegrino, o PT da propaganda é um, o PT da vida real é outro. Vocês governam essa Bahia há 6 anos. E aí, o helicóptero da polícia, que devia estar sendo usado para perseguir bandido, é usado a R$5.000 por dia para transportar o governador para não pegar o trânsito de Salvador. Olha, meu Deus do céu, o PT é o PT da violência em Salvador e todo mundo sabe disso. Eles governaram 16 anos na Bahia, a Bahia era a capital da violência. Agora, eles falam em 5 mil do helicóptero, mas gastavam R$18.000 por dia. Gastaram 11 milhões de reais por ano para alugar helicóptero e avião para a gente, inclusive, que não era do governo, andar. O helicóptero tem servido à polícia, tem salvado vidas. Agora, a minha gestão na Secretaria de Justiça foi uma gestão bem avaliada, ao contrário dele, que não administrou nada, a não ser o patrimônio e a riqueza da sua família. Essa que é a grande verdade. O candidato Pelegrino é que faz pergunta, tema livre. Eu quero fazer uma pergunta ao candidato Marinho. Marinho, mobilidade urbana é um problema grave em Salvador. Durante os debates todos está se discutindo essa questão da mobilidade. O metrô de Cajazeiras, o metrô da Paralela, a necessidade de fazer intervenções nas principais vias da cidade. Qual o seu plano de governo de mobilidade para Salvador? Primeiro, Nelson, tem que pensar nas pessoas que moram na periferia que dependem de um transporte coletivo de qualidade. A nossa proposta é requalificar as calçadas, construir ciclovias nas principais avenidas da cidade, construir pistas seletivas nas principais avenidas também para o BRT. Queremos construir também viadutos, mas viadutos em lugares importantes para desafogar o trânsito. Queremos colocar, sim, uma engenharia de tráfego que funcione a contento para apontar aonde precisa ampliar a rua, aonde precisa colocar a sinaleira inteligente. Vamos, sim, com pulso forte, levar o metrô até Cajazeiras. 700 mil pessoas aproximadamente que dependem de se locomover estão lá ilhadas. O trem do subúrbio ferroviário, que está acabado, a cada dia está se deteriorando. É uma responsabilidade nossa com a população que mais precisa, o pobre, que sai de casa às vezes 4 horas da manhã para chegar no emprego às 7 horas. A gente quer trabalhar assim, Nelson, para atender a essa população. A nossa gestão é voltada para as pessoas simples, pobres, que moram na periferia. É um compromisso nosso, até porque eu tenho andado muito e essas pessoas nos pedem, olha, traga o transporte de qualidade para a nossa região. Foram 8 anos de governo do PFL-DEM e agora mais 4 anos do governo de João Henrique com a Semineto. Ele não conseguiu levar o metrô sequer ao acesso norte. Gastaram R$1 bilhão e não conseguiram levar esse metrô. Agora sim, o metrô vai ser concluído até Cajazeiras, que primeiro vai chegar em Pirajá, depois ele vai chegar a Cajazeiras e vai ser feito o metrô da Paralela. Essa turma que está contra o metrô de Cajazeiras está contra o pessoal de São Cristóvão, está contra o pessoal do bairro da Paz, do Marotinho, de Mussurunga. Toda essa população que está no entorno da Paralela, que é uma população pobre e carente, que precisa realmente também de ter o metrô. O metrô vai ser construído. Não se deixe enganar, não. Eles querem fazer demagogia com você. Eles querem ficar querendo jogar você contra a gente. O metrô vai ser construído, como também as intervenções importantes serão feitas com o apoio do governo do Estado e do governo federal. Ô Nelson, é importante sim levar o metrô até Lauro de Freitas, mas não é prioridade. Prioridade é levar o metrô até Cajazeiras, a Pau da Lima, requalificar o trem do subúrbio, entregar a essa população esse metrô que já vem de muito tempo. Vem promessa de muito tempo que as pessoas hoje estão fazendo piada com esse metrô. É verdade, você que está me assistindo, você já perdeu a esperança. Nós queremos sim levar o metrô a Cajazeiras e também requalificar o trem do subúrbio ferroviário. Agora, candidato Marinho, o senhor faz a pergunta, escolhe para quem? Eu vou escolher o candidato Assemineto. Não pode, porque ele já se manifestou nesse bloco. Ao candidato Mário Kertes. Mário Kertes, a gente vive hoje
um problema sério na saúde. Eu volto a falar que eu tenho andado muito em Salvador, postos inabitáveis, acabados, destruídos, e a gente sabe que o volume de recurso que se recebe do governo federal para os postos de saúde, para a educação em Salvador, é grande. O que você vai fazer para resolver o problema do atendimento à saúde da população de Salvador? Bom, eu vou tentar fazer tudo aquilo que está sendo falado aqui por todo mundo, inclusive agregando ideias de vocês que são tão parecidas, né? Você veja que no dia 31 de agosto eu falei em criar o bilhete único para o transporte. No dia 23 de setembro, o Nelson Pellegrini disse que ia fazer isso. E no dia 29 também de setembro, a CM Neto também disse que ia fazer o bilhete único. Todo mundo está falando aqui do hospital municipal, das UPAs e tudo mais. Esse negócio, rapaz, não vai, eu acho que não é por aí. O importante é a gente ver quem tem experiência para fazer, quem tem condições de transitar em todos os lugares para buscar os recursos. E quem tem condições, eu não sou aqui, não pretendo ser consenso, mas eu pretendo ser aquele prefeito que tem todas as condições de unir a cidade. Você vê aqui no debate entre a ACM Neto e Pellegrino, como a chispa, tudo, né, de um lado e de outro. A disputa deles é uma disputa que envolve, sabe, uma tensão, uma raiva. E eu não quero isso. Eu acho que Salvador tem que deixar o coração mandar. É com o coração que a gente vai construir, levantar esta cidade. Ô Mário, honestamente, você teve a oportunidade de fazer muitas coisas. Eu quero chegar à prefeitura para dar assistência a essa população que precisa. Quero construir, sim, uma relação com as pessoas, levando a prefeitura para fiscalizar o serviço público de qualidade, principalmente na área de saúde. Fazer com que esses 12 distritos sanitários funcionem, que os postos funcionem com clínico geral, com enfermeiro, com remédio, para atender o pobre, as pessoas que carecem disso. Queremos sim construir 12 UPAs, 12 policlínicas, ou melhor dizendo, nesses 12 distritos sanitários com várias especialidades. Otorrinolaringologista, pediatra, queremos atender com urologista, com cardiologista, essa população que não sabe aonde bater. Portanto, é um compromisso nosso ao chegar à prefeitura. Eu estou cansado desse lenga-lenga. É urologista, estomatologista, não sei o que, até educação educacional já saiu aqui. Pois é isso que a gente quer ver. É repetir a mesma lenga-lenga de todos os candidatos, a mesma historiazinha. Não, porque eu faço, aconteça, acontece e faço. Não é nada disso, rapaz. Precisa ter experiência, capacidade, liderança, vontade e capacidade de unir essa cidade desunida, acabada por João Henrique. Candidato Mário Kertz, é a sua vez de perguntar e escolher quem ainda não Agora, falou. por que a CM Neto não pode responder? Ele não respondeu ainda, não. Não, mas ele já falou a regra, quem já falou fica para o fim. Quem começou fica para o fim. Então, eu vou escolher aqui Hamilton Assis. Pode, né? Claro. Hamilton, eu quero saber de você o que é que você pensa para ajudar essa cidade a resolver e sair. Você que se preocupou aí e achar que eu estou sendo consenso, eu não penso nisso não, mas a cidade está dividida, está bem dividida e há muito tempo. O que é que você pensa sobre essa divisão? Você concorda que existe essa divisão? Essa divisão ajuda a cidade, não ajuda? Como é a sua visão a respeito disso, Hamilton? Olha, essa divisão, ela é fictícia. De modo geral, a gente pode pensar, porque se formos analisarmos projetos que estão sendo colocados aqui, eles são muito parecidos e não alterem muito a realidade que nós estamos objetivamente querendo transformar. Por quê? Porque os candidatos aqui, todos estão sendo apoiados e financiados por empreiteiras e grandes empreiteiras dessa cidade, que são elas, em grande medida, que dão as cartas nos governos quando elas ganham, porque a campanha acaba sendo um investimento, e isso é claro para mim. Então, por que o metrô da Paralela saiu? Porque a especulação imobiliária pressionou, se articulou, e o que é que aconteceu depois? A OAS, que é a principal empresa que contribuiu para a campanha do senhor Pellegrino, é que financia a campanha dele, é que tem grande interesse nesses esquemas que está sendo montado lá. Claro,
porque pretende disputar e fazer a obra, porque vai encher os bolsos, os seus cofres das suas empresas. Então a verdade tem que ser dita, precisamos combater esses esquemas de máfia, Mário. Então, para mim, não é só uma questão de divisão, para mim é uma questão de transparência, de democratização da gestão pública, de botar o nosso povo para decidir, que ninguém está dizendo aqui que vai botar e fazer planejamento participativo, com orçamento participativo, com as pessoas decidindo a prioridade. É assim que nós vamos resolver o problema dessa cidade, colocando todos os setores para debater as diretrizes e o plano de desenvolvimento dessa cidade. Olha, veja bem, aqui essa coisa de estarem sendo financiados, todos nós aqui, com exceção talvez de alguns poucos, estamos sendo financiados porque não há um projeto de financiamento público, que é o que deveria haver, estamos sendo financiados por empresas que têm interesse sim, não adianta esconder isso não. Agora, cabe ao prefeito que tem liderança e tem firmeza estabelecer os limites e não é para ninguém aqui estar se vendendo, que eu saiba, a nenhuma empreiteira que seja. Também me preocupa esse assembleísmo que você propõe. Quer dizer, orçamento participativo, eu via tanto o PT falar nisso, nunca eles fizeram. Essa coisa de discutir com a população, fazer um congresso, vocês vão ficar discutindo, enquanto o pobre da cidade vai sofrer porque não vai ter uma decisão. Pois é, Mário. Isso só não funciona exatamente naqueles que têm uma visão tecnocrata. Por quê? Porque acham que tem que decidir tudo de cima para baixo. O nosso povo precisa fazer as decisões de baixo para cima e da periferia para o centro. Tem que acabar com esse negócio de que são os técnicos que mandam nesse negócio. E esse discurso de isenção, de mistura do melhor daqui, do DEM com do PT, isso é balela, Mário, porque vai dar na mesma droga que João Henrique fez. E nós sabemos disso. É o povo que tem que controlar a sua gestão dessa cidade e ele tem que interferir nos destinos, decidindo as políticas mais importantes que nós precisamos executar. Candidato Hamilton, o senhor faz pergunta agora, o candidato da Luz ainda não falou nesse bloco. Da Luz, a Lei Geral da Copa impôs sérias restrições, né, principalmente ao comércio informal e particularmente os camelôs, e nós temos aqui uma injustiça muito grande que pode acontecer com as baianas de Acarajé. Eu quero sair, vários partidos aqui que têm esses candidatos votaram, inclusive o PMDB de Mário, o PT de Pelegrino e o DEM de ACM Neto, votaram nessa lei que pode prejudicar todos esses setores numa cidade que é campeã do desemprego. O que é que você acha disso? Inclusive ontem, a resistência, ontem deu apagão, né? Não teve jogo. Mas olha, o camelô, o que eu acho mais absurdo é aquele shopping do Baixo Sapateiro, na frente está lá assim, camelô, shopping do camelô, instalações provisórias. Sabe quantos anos tem? 12 anos, ou 13. E é provisório. E quem passou por lá, quem fez lá foi em Baçaí, DEM. Aí depois passou o primeiro mandato que o PT colaborou também no governo, depois passou o mandato do 15, e depois passou o mandato, agora o último de João Henrique, que o DEM apoiou. Então tá aí, todo mundo dentro do... E tá lá, provisório. É provisório para quantos anos? 60, 70, não sei quantos anos vocês consideram provisório. Mas nós vamos fazer para os camelôs espaços para eles poderem vender com decência, como o Iguatemi, ali a rodoviária, que vai ter o Shopping do Povo, que não vai ser provisório, vai ser definitivo, como também nas outras estações de transbordo, porque nós não podemos dar a condição para o que o camelô do jeito ficar na situação que está. Nós precisamos dar a condição para que ele possa desenvolver a atividade econômica e saia também da informalidade, colaborando também com a questão da arrecadação municipal. Então tá aí, você tem que ser respeitado, camelô. Qualquer outro aí, você já sabe o respeito que tem por você. Olha, eleitor, fique atento ao discurso de Daluz, principalmente você, camelô, porque o partido dele também votou na Lei Geral da Copa. E ele não disse aqui como ele se posicionou, porque ele não se posicionou, mas o partido dele se posicionou. E ele não fez nenhuma crítica aqui a esse processo. E nós sabemos disso. E agora vem com essa balela dizer que vai criar espaço para camelô nessa cidade. Nós precisamos estar atentos. O pessoal foi o único que não votou, que não votou nessa lei. Nós achamos que essa lei acabou com destruiu uma parte da soberania nacional que nós tínhamos para definir as políticas para o nosso povo e vai entregar os grandes espaços do mega evento para a exploração do McDonald's. E, além de tudo, ainda convoca voluntários para trabalhar de graça na Copa, na cidade que é capital do desemprego. É uma pouca vergonha um negócio desse. Inclusive, eu sou contra essa lei. Eu não sou deputado federal. Nós temos 3 deputados aqui federais que votaram, né, a favor. Eu não. E se você votou em algum candidato parlamentar, depois você vai ter um prefeito para lamentar. Então não adianta você ficar lamentando, porque João Henrique também era parlamentar.
Então o importante é você ser gestor e não político somente, porque é a gestão, é a questão administrativa que está faltando. Então eu sou contra, não sou eu, não é questão de partido não fui eu que votei. Candidato à Luz, o senhor faz pergunta agora ao que primeiro se manifestou nesse bloco, ACM Neto. ACM Neto. Eu fiz aqui, eu não posso mostrar um documento em qual todos aqui poderiam assinar se comprometendo a entregar as obras, as promessas que fizeram na televisão, só que acaba assim: caso eu não cumpra, eu renuncio à vida política, nunca mais vou ser candidato, nem a síndico de prédio. Você assina e você acredita que as suas propostas são factíveis, execuíveis, ou é tudo balela, tudo enrolação? O povo quer saber, não sou eu não. Assino, da Luz, pode trazer. Eu acho que é muito saudável a sua iniciativa, até porque o que eu tenho visto de falsas promessas na televisão, meu Deus do céu, principalmente do PT, que está há 6 anos governando a Bahia, e uma pergunta o povo de Salvador não se cansa de fazer. Por que não fez? Promete viaduto, promete UPA, promete metrô para cá e para lá. Por que não fez nos últimos 6 anos governando a Bahia? Eu só prometo o que eu posso cumprir. E eu topo esse seu desafio e assino sim esse documento e acho que o eleitor tem esse direito. Agora, você me dá também a oportunidade de falar sobre outro assunto. Olha, tem partido aqui tentando fazer a política da chantagem e do medo. Ah, só vai ganhar dinheiro a cidade se for do partido A ou B. Não é verdade. O dinheiro público do governo do estado e do governo federal não pertence a partido, pertence ao cidadão. Salvador não vai ser perseguida por ninguém. Portanto, não vale esse discurso da chantagem e do medo. Aliás, discurso que foi colocado em 2010, Jacques Wagner se reelegeu e a Bahia, infelizmente, está do jeito que está. Você, eleitor, é livre para fazer a sua escolha. E escolha aquele que você confia, que pode governar bem a cidade. Não essa chantagem e o medo que tentam espalhar por aí. Mas isso aí tudo começou com o seu avô, né? O seu avô que sempre pregou que tinha que ter esse alinhamento. Eu não acredito em alinhamento, não, até porque quando seu avô foi governador e mandou, era buraco para todo lado. Nisso aí o Wagner está de parabéns, porque hoje dá para transitar em todas as rodovias aí, que é a parceria, no caso dele, funcionou, porque Lula, quando presidente, resolveu o problema das BR e ele das BAs. Pelo menos eu ando pela Bahia, eu não ando de helicóptero. Também eu ando de carro e rodo isso aí e realmente melhorou. Então, é isso que a gente tem que fazer, é melhorar. E quando for, eu não sou contra todo mundo, não. Fez coisa boa, eu agradeço. Governador, obrigado pelo Hospital do Subúrbio. Tudo que for bom tem que ser agradecer, porque o povo merece o melhor. Então é isso, esse negócio de alinhamento, esse negócio de ameaça, isso não vale nada, isso é tudo papo furado. Olha, às vezes o PT acha que Salvador não está na Bahia. Às vezes o PT acha que tem o direito de se dirigir ao cidadão e dizer não, não é comigo. O problema não é meu. Claro que é, porque há 6 anos governam o nosso estado e não fizeram. Tiveram participação decisiva na gestão de João Henrique e não fizeram. Então, você, eleitor, é livre para fazer a sua escolha. Escolha com coração. Escolha pelo sentimento de mudança, de transformação da nossa cidade. Eu quero ser esse prefeito para você. Bem, nós terminamos aqui mais um bloco de debate com os candidatos à Prefeitura de Salvador. A seguir, no último bloco, as considerações finais. Aguarde. Estamos de volta e agora os candidatos farão as suas considerações finais. Nessas considerações, nós vamos seguir a mesma ordem decidida em sorteio sobre a posição dos candidatos no estúdio. Portanto, nós vamos começar com Márcio Marinho, depois Pelegrino, Hamilton Assis, Mário Kertes, ACM Neto e da Luz. Cada candidato vai ter 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais. Então, por favor, candidato Márcio Marinho. Eu quero agradecer à TV Bahia, a você, Alexandre, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a minha família, a minha esposa Adriana, a minha filha Tamires e Júnior, que está me assistindo agora, agradecer a família Soteropolitana, te dar um abraço muito apertado, porque você merece. Sim, eu quero chegar à prefeitura para trabalhar por uma educação melhor,
por uma saúde melhor, por uma segurança melhor, pela infraestrutura da nossa cidade. Lembre-se que você é dono do seu voto. Você é dono, sim, do seu voto. Não tenha medo de votar no dia 7. Nós queremos trabalhar por você. Você é maior do que partido político. Você é maior do que tempo de televisão. Você é maior do que tudo. E você é livre, autônomo. Quero trabalhar por você, sim. Quero trabalhar por você que precisa de uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Você tem que ser a prioridade. Não programas e mais programas, promessas e mais promessas, que são promessas que não são realizáveis. Você, sim, é a prioridade do meu governo. Portanto, eu peço a você o teu voto. O voto do negro, o voto da periferia, o voto de fé, o voto de todas as religiões. Peço a você uma oportunidade, sim, para no dia 7 receber o seu voto e certamente, a partir do ano que vem, eu irei valorizar cada voto que você vai me dar, trabalhando diuturnamente para o melhor dessa cidade. Portanto, um beijo no seu coração e boa sorte, porque é você que vai me colocar no segundo turno. Um abraço. Obrigado. Candidato Pelegrino. Eu quero agradecer a Deus que tem iluminado a minha campanha, registrar que está comigo minha esposa Fabiana e minha vice Olívia Santana, dizer que eu estou muito tranquilo, porque tenho sido estimulado pelo eleitor de Salvador, quando me diz, tenha fé em Deus, Jesus está no comando da sua campanha. Agora, eu quero dizer que nós fizemos muito. Temos hoje um governo que fez pelo Brasil com o presidente Lula e está fazendo com o presidente Dilma. E temos um governo que fez. Quem tem que responder que não fez é o candidato DEM, que passou 4 anos governando com o João Henrique e não fez nada do que ele disse que ia fazer. Eles governaram a Bahia durante 30 anos, e a Bahia é um dos estados mais desiguais do Brasil. Inclusive, era o 25º estado em termos de condições sociais. A segurança pública deles era grupo de extermínio, que era a coisa que eles tinham. No tempo que eles governaram a saúde, de Aldeli, em Baçaí, todos os escândalos da secretaria aconteciam. Isso parece até piada de anão de circo, quando eles falam que vão fazer. Quero dizer para vocês que eu quero ser prefeito para cuidar dessa cidade, cuidar do nosso povo, cuidar da grande maioria dessa cidade, que são as pessoas que mais precisam. Nós sabemos fazer isso. Lula fez isso quando governou o Brasil. Dilma está fazendo agora e no governo do Estado nós estamos governando para quem mais precisa. Nós sabemos fazer isso. Você sabe muito bem, o DEM, o PFL, o PSTB, essa turma já governou o Brasil, fez um país desigual, foi contra a cota, foi contra a ProUni. Nós sabemos cuidar de povo, nós sabemos cuidar da cidade e temos competência. Por isso, amanhã, no dia 7, quero votar e pedir para você que vote no 13. Muito obrigado, candidato Hamilton. Pois é. Mais uma vez, agradeço a você, telespectador, que ficou até essa hora assistindo o nosso debate. Gostaria de oferecer esse debate a um guerreiro que foi morto recentemente, vítima supostamente de bala perdida, mas também do descaso da saúde pública em nossa cidade. O companheiro Joque Elson, líder do movimento Sem Teto na Bahia, que lutou e passou, entregou parte da sua vida para lutar pela dignidade da moradia do nosso povo. Quero dizer também que nesse debate que nós estamos enfrentando aqui, estamos enfrentando mais um conjunto de demagogias, porque na verdade os candidatos não enfrentam os problemas principais que nós temos, que é o combate às máfias, o financiamento de campanha, que acaba em grande medida, né, direcionando o que vai ser o governo desses futuros recém-eleitos, e nós é que estamos com a autonomia e a independência para propor uma cidade que possa gerir o seu próprio destino para a maioria do nosso povo. Quero também dizer que as propostas que aqui estão elencadas não atendem às demandas necessárias do nosso povo, porque elas necessariamente não contemplam as suas principais questões. E quero dizer também que não fizeram, mas não foi só isso não. Todos aqui participaram do governo João Henrique, colaboraram para o caos que aí está, o PT, o DEM, o PMDB, inclusive o partido de Daluz aqui e o partido do Bispo Marinho, e nós sabemos disso e querem esconder isso. Tem que assumir essa responsabilidade. E, portanto, em 7 de outubro, você tem que votar em quem não teve compromisso com essa balela. Votar em 50 para prefeito e 50 para vereadores. Vamos mudar essa Câmara de Vereadores. Muito obrigado, candidato Mário Kertz. Eu quero agradecer a TV Bahia, a Alexandre Garcia pela mediação, a todos os colegas que aqui acompanham, a última vez que nós estamos juntos aqui como pré-candidatos, ao povo que nos escuta até essa hora da noite. A campanha acabou na televisão e no rádio. Continua nas ruas até sábado, eu continuarei nas ruas até sábado, porque eu estava há 18 anos no rádio dessa cidade. Resolvi
apresentar uma proposta para Salvador. Uma proposta de união. Não é essa coisa do consenso fútil nem bobo, mas de uma união. De uma prefeitura que pudesse acabar com essa divisão tão deletéria, perversa que existe em Salvador entre o Democratas e o PT. Uma divisão que vem há muito tempo. Essa é minha proposta, proposta de saber fazer, de ter experiência, de circular bem nos meios políticos, de conseguir os recursos necessários para levantar a estima de Salvador. Eu espero que você, no dia 7, domingo, julgue e veja se minha proposta é o que lhe interessa, se é isso que você quer. Se quiser, eu serei um prefeito ativo e com vontade para usar toda a experiência e todo o gás que eu tenho. Eu quero ser prefeito, eu preciso do seu voto, eu conto com o seu voto. Mas se não for essa a sua vontade, também continuarei ouvindo e acompanhando o pulsar desta cidade no rádio. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, candidato ACM Neto. Eu quero agradecer a Deus que tem me dado força para enfrentar todos os desafios dessa campanha e tem protegido a mim e a minha vice-prefeita, professora Célia Sacramento, nas nossas caminhadas. Quero agradecer o apoio incondicional da minha família, mas, sobretudo, eu quero agradecer a você, cidadão de Salvador, amiga e amigo que está nos acompanhando até essa hora. Você que me deu a verdadeira inspiração para eu ser candidato, porque a minha candidatura nasceu das ruas, nasceu de um desejo dessa cidade de mudar tudo o que está acontecendo de errado nos últimos 6 anos. Você que me dá força para enfrentar as injustiças que o PT faz na televisão. Lamentavelmente, o seu candidato, agora aqui no encerramento, continua me atacando de maneira incorreta. Mas toda vez que eu sou atacado, eu vou para as ruas de Salvador, procurar o apoio do povo, me juntar ao lado de vocês. Por quê? Eu quero governar com o povo da minha cidade. Não vou dividir Salvador, de forma alguma. Não vou pedir a filiação partidária de ninguém. Prefeito de Salvador, eu quero governar com todos. Vou estabelecer uma relação harmônica com o governador e com a presidente. Agora, cobrando a independência da nossa cidade, tendo coragem para enfrentar os problemas que Salvador tanto precisa e sendo um prefeito que devolva o respeito e o brilho à nossa cidade e a esse povo que eu tanto amo. Muito obrigado, candidato da Luz. Bom, quero aqui agradecer a Deus, né, a todas as pessoas que trabalharam aí na campanha, minha família, ao meu vice, que está aí, que é do subúrbio, Antônio Neto, e dizer para vocês o seguinte, anote aí, 50 menos 25 menos 10 é igual a 15, mais 13, 28, ou seja, a solução final, 28. Bota todo mundo no liquidificador, só o 28 é a solução final e nós vamos fazer porque o 28 tem a solução. Agora eu quero dizer para Milton que eu participei e fiz, você não participa e não faz. Então, eu prefiro participar fazendo. Outra coisa que é importante é lembrar que nós temos aqui 3 deputados federais e eu quero contar com vocês quando for prefeito. É muito importante, né, poder contar com deputados que estão apresentando tantas propostas, tantos projetos e vai ser muito importante na minha gestão. Ou seja, se você quer realmente mudar, só tem um jeito que é 28. Então, vou chamar, vamos lá, Salvador tem jeito, chame Mário para a rádio, os meus 3 amigos deputados federais aqui para Brasília, Hamilton na resistência e da Luz prefeito, que com certeza você vai ter escolhido o melhor. Pesquisa não existe, pesquisa é dia 7 de outubro, ninguém votou. Então vou fazer aqui uma sugestão para você, não vote nos 2 primeiros, que dizem que estão no primeiro, não vote, eles não precisam de voto seu, não precisa de voto, eles já estão no segundo turno. Para não perder seu voto, 28 no primeiro turno, não perca seu voto, eles já estão lá, ó. Você vai jogar seu voto fora, 28 e acabou. Muito obrigado. Então, termina aqui o debate promovido pela TV Bahia entre os candidatos à Prefeitura de Salvador. Nós esperamos que a discussão de ideias e propostas tenha, de fato, contribuído para que você, eleitor, vote consciente neste domingo, dia 7 de outubro. Eu quero agradecer os candidatos, elogiar o desempenho, o alto espírito democrático, o espírito público que cada um demonstrou. Agradeço também ao telespectador por ter nos acompanhado. Tenhamos todos uma boa noite.